Boa noite, tudo bem? Postei um vídeo que foi noticiado pelo Jornal Nacional. Era Sérgio Chapelin, à época, e um ex-pastor que denunciou a maracutaia da Igreja Universal, do Reino de Deus, a maracutaia, como tirar dinheiro do povo. Eu até assisto de vez em quando, eu assisto aquele pastor Fábio, acho que é Fábio, não lembro o nome completo dele aqui agora. E ele fala sobre Malafaia, sobre Edir Macedo, né? E por que ele se desligou dessa raça? Porque isso aí não é gente, isso é uma raça mesquinha que se diz que é pastor e enganando o povo, sobretudo o povo mais pobre, o povo mais simples, mais humilde. Por isso que eu digo que essas igrejas, elas causam mais pobres, elas promovem mais pobres e miseráveis na terra. Eu tenho dito isso. Porque elas tiram do povo até o que o povo não tem. O povo mais pobre e mais miserável. A propósito, o meu próximo vídeo eu quero falar, porque o Velho Testamento, chamado Pentateuco, ou seja, são 5 livros do Velho Testamento escritos por Moisés, Salomão, Ezequiel, Eclesiastes e outras coisas, né? Outros autores, né? Do Velho Testamento. E Fábio, meu Deus, eu não me lembro, pastor Fábio, você procure ele, eu gosto dele, ele é muito realista. E ele diz que Malafaia, por exemplo, disse para ele que, olha, eu não sei se foi Malafaia ou se foi Edir Macedo. Falou para ele que não prega o Novo Testamento. Por que não prega? Segundo um desses dois que falou para Fábio, eu não me lembro o sobrenome dele, é pastor Fábio. Se você procurar, vai encontrá-lo. Segundo eles, o Novo Testamento não dá dinheiro. O que dá dinheiro é no Velho Testamento, porque tem, segundo a lei de Moisés e dos antigos, que você deveria dar o dízimo para a igreja
10% do que você obtivesse de renda. Por outro lado, eles falam muito de Jó. A propósito, eu vou reler o livro de Jó e vou fazer uma live somente sobre Jó, que de fato Jó era um homem muito temente, muito fiel a Deus, está no Velho Testamento. E ele veio a perder tudo. Segundo a Bíblia, eu estou aqui tentando, elocubrando. Segundo a Bíblia, o diabo, que é uma coisa mitológica, que eu acho, que Deus fez um pacto com o diabo para testar Jó. Estou adiantando um pouco da história, mas eu quero fazer uma live mais refletida, mais baseada no que está escrito. Eu estou pensando, como disse, elocubrando. E o diabo fez um pacto com Jó, alegando para Deus... Não, desculpe. O diabo fez um pacto com Deus, alegando... É o que tem... É que eu estou me recordando de muito tempo que eu li Jó, o livro de Jó. Então, Deus permitiu que o diabo tirasse o demônio, tirasse tudo de Jó, mas que não matasse ele. O diabo queria dizer para Deus que Jó não era tão fiel a ele quanto Deus pensava que fosse. Eu acho que isso é mais uma mitologia, mas eu vou tirar um tempo para ler sobre Jó, porque é nessas partes que esses canalhas, esses pastores fakes, eles se baseiam para poder dizer que, assim como Jó, você que é pobre, que é miserável, você pode prosperar e enriquecer. Assim como Jó perdeu tudo, as filhas morreram, acho que a mulher morreu, ele ficou todo doente, acho fridento, acho que tudo. Mas ele não perdeu a fé em Deus. E ele voltou de novo, e pela fé que ele tinha em Deus, ele voltou a recuperar todo bem. Perdeu ovelhas, bois, enfim, ficou arrasado. É nessa parte que esses fakes pastores nojentos, ladrões, avarentos, assambarcadores, eles se baseiam para conquistar os seus adeptos. Eu vou ler Jó. Vou pegar a Bíblia, eu vou ler o livro de Jó e vou relatar para vocês
esclarecer para vocês o que realmente aconteceu com Jó. Mas, de antemão, eu alerto uma coisa para você. E agora eu venho para o nosso tempo real. Porque isso, sei lá, 3.000 anos, quando Moisés escreveu o Primeiro Testamento em Gênesis, tem 3.500 anos. Então, de lá para cá, muita mitologia, muita coisa se inventou, mesmo dentro da Bíblia, né? Porque era tudo oral, não tinha nada escrito. Um ia passando para o outro, que ia passando para outro, que ia passando para outro, que ia passando para outro, etc, etc. Para você ter uma ideia, eu não sei se foi Marcos o primeiro evangelista. Não sei se foi Marcos. Só foi escrito o primeiro evangelho de Jesus, só foi escrito 70 anos depois da morte de Jesus. 70 anos. E tudo que nós conhecemos sobre Jesus e os evangelhos vieram de geração para geração, oralmente, nada escrito, até 70 anos depois da morte de Cristo. Então, muita coisa se perdeu na história, outras coisas foram criadas. Diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Porém, claro, você pode olhar e observar que são 4 evangelistas: Lucas, Mateus, Marcos e, me falha a memória, o 4º evangelista. O 4º. Lucas, Mateus, Marcos. Está me faltando o 4º evangelista. Agora, se você observar, muito embora um relate de uma forma um fato, outro já relata a mesma coisa de forma diferente, e assim por diante. Porque cada um desses evangelistas, eles iam ouvindo e escrevendo. João, Evangelho segundo São João, eu acho que sim, me lembrei, acho que é João, que escreveu inclusive o Apocalipse, que para mim é a parte mais complicada da Bíblia, é o Apocalipse, e mais enigmática, porque trata-se do fim do mundo. João, Marcos, Mateus, João, Marcos, Mateus e Lucas. É isso mesmo. Então, esses safados querem dizer que você é analfabeto, que você, me perdoe a franqueza, você é analfabeto, você que não estudou, você que não herdou
A propósito, minha mãe tinha um ditado que dizia: quem não, quem não, quem não. Meu Deus, como era o ditado que minha mãe dizia? Quem não enrica ou herda. Eu esqueci agora. Mas é por aí. Quem não nasceu rico ou não herda, enrica é merda. Eu acho que era assim que ela dizia. Porque o sistema que nós vivemos, desde as capitanias hereditárias, já está determinado. Já está determinado. Quem nasceu rico, nasceu rico. Tem suas exceções? Tem. Até na matemática tem suas exceções, que é uma ciência exata, mas tem suas exceções. E você pode, mas com estudo, com muito trabalho, passando de uma geração para outra, um trabalhou, passou para o outro, que passou para o outro, que passou para o outro, né? Mas então não se iluda com essas promessas falsas, malignas, de que você se der R$ 2 vai ganhar 4, Deus vai lhe dar 4. Se você der ao pastor 10, você vai ganhar 20. Se você doar a sua casa, você vai garantir um lugar no céu. A Igreja Católica já cometeu esse erro no tempo da Idade Média, do obscurantismo. Ela vendia indulgências, até que, claro, né? Lutero, através da sua reforma, né, que muitas igrejas evangélicas não são mais, não são mais seguidoras de Lutero, né? Lutero estava certo quando ele fez a reforma. Calvino estavam certos. A igreja estava errada. Só que a igreja, claro, depois ela vem aprimorando. Eu acho que ainda falta evoluir muito na Igreja Católica. Ainda é muito conservadora, dogmática. Ela precisa evoluir. Assim como no direito, uma das fontes do direito são os costumes. Um dos alimentadores do direito, das nossas leis, é, sobretudo, o costume do povo. E a lei tem que se adequar a esses costumes. A lei tem que se aprimorar, evoluir. Nesse sentido. Porque ninguém pode ir de encontro aos costumes de um povo, de uma nação. E falando assim, até Jesus Cristo mesmo. Naquele tempo era a lei de Moisés que uma prostituta, tipo Madalena, fosse apedrejada, fosse condenada,
E, no entanto, Jesus apenas, quando todo mundo queria apedrejá-la, apenas disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a consciência de cada um doeu. E pensou e abandonou sua pedra, jogou no chão. E Jesus volta para Madalena e diz: cadê aqueles que te condenavam? Só estava ele e Madalena. Cadê os que te condenavam? Ele disse: não sei, Senhor, saíram. Ele disse: eu também. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas vá e não tornes a pecar. Mas eu queria só dar esse recado. Eu vou estudar especialmente. Vou voltar ao livro de Jó, que é onde eles mais se apegam para poder pegar as suas presas, que são os homens simples e humildes. E vou trazer numa linguagem simples, no entendimento que você possa compreender e, pelo amor de Deus, despertar, acordar desses falsos pastores, esses lobos vestidos em peles de ovelhas. Já contei aqui, Jesus já previa esses falsos pastores. Ele já previa. E vão chegar no céu. E vão dizer: Senhor, eu expulsei o demônio em teu nome. Senhor, eu curei em teu nome. Eu falei, eu preguei a tua palavra, e Jesus vai dizer assim: eu não te conheço, aparta-te de mim. Eu já falei isso aqui. E se você tiver junto de Edir Macedo, de Malafaia, de Valdemiro Santiago, de, de R.R. Soares, dizendo: aqui é meu pastor, Jesus vai fazer contigo também assim, ó. Aparta-te de mim. Eu vou estudar, vou reler. Eu já li o livro de Jó, mas faz muito tempo. Eu vou fazer uma live só sobre Jó. Acho que dá uma live. Tchau. Fica com Deus. E te afasta de todos esses demônios que se dizem pastores. São demônios. São pessoas que não conhecem Deus. São pessoas que não acreditam em Deus. Para dizer a verdade, são mais de Satanás do que de Deus. E você está seguindo eles como se fossem imagem e semelhança de Deus. Que tristeza! Que tristeza!
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não prossiga nesse caminho. Busque o caminho justo de Deus. Frequente uma igreja séria, porque tem muitos evangélicos, mesmo da Assembleia de Deus, que são denominações. Eu vou contar um caso rapidamente para você, para não ser chato. Eu fui convidado, eu já tinha saído do seminário, e fui convidado para ir para a casa de uma senhora que eu não conhecia, através de amigos meus, né? E fui. Era um almoço, eu fui. Já era casado. E lá, entre comes e bebes, um rapazinho, olha, pode acreditar no que eu estou falando. Estou olhando para você. Lá no Comes e Bebes, o sobrinho dessa dona da casa disse o seguinte, disse, tia, estou abrindo uma igreja. Eles não sabiam que eu fui ex-seminarista e etc, né? Ou que eu era ex-seminarista, que conhecia um pouco da palavra de Deus, de igreja, de religião. Eles não sabiam, porque eu não toco nesses assuntos, nesses meios, né? E ele disse, tia, estou abrindo uma igreja. A tia disse, como assim, meu filho? Disse, sim, tia. Já temos o pastor, que ele lê a Bíblia, conhece a Bíblia. Já temos o nome da igreja. Agora só falta achar o ponto. Só faltava achar o ponto para abrir a igreja. É isso aí. E você talvez esteja frequentando uma dessas igrejas que qualquer um chega, abre uma porta, bota umas cadeiras, bota um ignorante, um analfabeto, que decora algumas palavras da Bíblia e bate no dízimo, e bate em Jó, bater no sentido, falar de dízimo, falar de Jó, que perdeu tudo, mas Jó era muito fiel a Deus e recuperou. Falar como esse Edir Macedo falou, que com ironia, ali é uma ironia, quando os hebreus estavam entre Egito e Nova Canaã, que é Jerusalém, os hebreus se revoltaram com Moisés porque, claro, tinha o maná que Deus dava, mas não tinha água, eles tinham sede. E eram várias tribos, pessoas de vários, né? São 12 tribos. E se revoltaram contra Moisés porque estavam com sede. E Deus pediu que Moisés batesse com um cajado numa rocha, que dali sairia água. E Moisés duvidou. Moisés duvidou de Deus, mas fez. Mas só pela dúvida, Deus disse, tu, Moisés, não entrarás na terra prometida, porque duvidaste de mim.
Bom, e de fato Moisés não entrou na Terra Santa, ele morreu. Antes de chegar à Terra, quem assumiu o lugar dele foi o seu sobrinho, que no momento me falha a memória. Mas se você ler Êxodos, você vai. Porque veja o seguinte, o que eu dou a vocês aqui, o que eu tento passar para vocês, é apenas uma pista. É uma pista. Eu não ando mais em cima da Bíblia. Eu, por mais de 12, 15 anos, ouvi a Bíblia diariamente. Então, você conhecer a Bíblia, todos os detalhes, né? E a idade também, a gente vai esquecendo alguma coisa. Mas o principal que eu acho é não dar o peixe, é ensinar como pescar, é dar o anzol. Agora, onde é que você vai encontrar o resultado? Na Bíblia. Procure Êxodos, vá ler Êxodos. Procure o livro de Jó, vá ler Jó. Os evangelhos de Marcos, de João, de Mateus, de Lucas, vá ler. Eu não posso trazer em detalhes a Bíblia com todas as suas facetas, com todos os suas entrelinhas, né? Mas eu levanto, eu vou dizer uma coisa a vocês agora. Parece que era a Chacrinha que dizia isso. Eu não vim para descomplicar, eu vim para complicar. Agora você é que vai ter que descomplicar o que eu vou dizendo. Tchau. Fica com Deus. Falarei também sobre Deus em outra oportunidade. Mas minha preocupação agora é sobre Jó. Eu vou ler o livro de Jó e aí vou trazer para vocês uma live falando sobre Jó. Para aí sim, vou descomplicar essa história de Jó. Tchau.